Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristiana. Começamos esta semana com relações de vários lugares do nosso Sistema Solar. Sim, sem tempo a perder, vamos fazer um sortido de novidades do nosso Sistema Solar. Começamos pelo planeta anão mais próximo de nós. Ceres é o corpo mais maciço, maior também, que está situado ali na cintura de asteroides, e que teve a visita de uma missão da NASA, a Dawn, durante alguns anos, que descobriu várias crateras, sobretudo na zona polar de Ceres, repletas de gelo. A grande questão sempre foi: porquê gelo e porquê tanto gelo em Ceres? Agora um conjunto de investigadores aponta para um estudo que analisa aquilo que é a inclinação do eixo de Ceres. Ceres roda, não roda totalmente de pé, tem uma inclinação que vai entre os 2 e os 20 graus. E faz este movimento, 2 a 20 graus, a cada 24 mil anos. E eles pensaram, este grupo de investigadores, será que isto também tem a ver com a quantidade de gelo que existe em Ceres? Bom, eles chegaram a esta conclusão. Só existe gelo enquanto a inclinação do eixo for entre os 2 e os 10 graus. Se passados os 10 graus, sublima muito rapidamente, deixamos de ter gelo em Ceres. Isto quer dizer que a última vez que Ceres teve esta inclinação que permite ter gelo foi apenas há cerca de 6 mil anos. Ora, eis aqui a primeira questão. 6 mil anos na escala geológica é muito pouco. Isto é gelo muito jovem que existe em Ceres e não temos para já nenhum modelo intrínseco, ou seja, do próprio Ceres, que explique esta quantidade de gelo que existe então neste planeta anão. Surge agora uma teoria interessante que diz que, muito provavelmente, o que terá acontecido é que um impacto, e há tantas teorias no Sistema Solar que abordam sempre a questão dos impactos, um impacto em Ceres que terá criado uma atmosfera temporária em Ceres, mas essa atmosfera foi de facto temporária, caiu, digamos assim, na própria superfície de Ceres, originando este gelo que nós temos em Ceres. É uma proposta original, precisamos ainda de muitos mais dados. Mas para teres uma pequena ideia de como é que isto de impactos e gravidades tem outra influência também no Sistema Solar, rapidamente vamos para um outro estudo que diz que há muito, muito tempo, quando o Sistema Solar era muito, muito bebé, estava nos primeiros tempos até do Sistema Solar, temos cada vez mais dados que nos dizem que os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno, estavam todos mais próximos entre si. O que aconteceu foi que todos aqueles corpos imensos em quantidade, somados a uma grande massa, corpos que estão para lá de Neptuno, nessa altura puxaram Urano, Neptuno e Saturno para fora do Sistema Solar. Júpiter, o rei dos planetas, migrou para dentro. Chama-se mesmo migrar. É o chamado modelo de Nice. E a grande questão que os astrónomos colocaram foi: em que altura é que houve esta migração de Júpiter aqui para dentro, para a zona do Sistema Solar interior, onde nós estamos? Porque isto pode ajudar a desbloquear uma série de outros enigmas no próprio Sistema Solar. Os primeiros dados apontavam que isto aconteceu provavelmente entre os primeiros 500 e 600 milhões de anos do Sistema Solar. Este estudo que agora foi apresentado diz o seguinte: bom, nessa altura, quando o Sistema Solar era bebé, nós sabíamos que havia aqui um conjunto de asteroides que partilhavam, no fundo, também a órbita com a Terra. A Terra foi formada, se calhar, também à custa desse tipo de material rochoso que andava por aqui. Onde é que nós agora encontramos esse material rochoso de asteroides que deram origem também à formação da própria Terra? Na cintura de asteroides. Há toda uma família de asteroides, chamada família de asteroides de Hathor, que existe na cintura de asteroides e que está espalhada. Já não existe esse asteroide completo, ele provavelmente também recebeu impactos, e foi espalhado pela zona da cintura de asteroides. Baseado em modelos informáticos poderosos, estes cientistas dizem o seguinte: nós só conseguimos explicar este espalhamento destes asteroides que são parecidos com a Terra se um corpo de grande massa, nos primeiros 60 milhões de anos do Sistema Solar, andou por aqui e utilizou a sua gravidade enorme, porque é um corpo de massa enorme, para espalhar esses asteroides. Quem é esse corpo, Cristiana? Júpiter. E, portanto, Júpiter pode ter andado por aqui, por esta zona mais próxima do Sistema Solar interior, há apenas 60 milhões de anos após a formação do Sistema Solar. Por que razão é que é importante termos esta datação cada vez mais precisa? Bom, porque, a ser verdade, foram os primeiros 60 milhões de anos,
Então, isto também, entre os 100 e os 100 milhões de anos, isto coincide também com a altura em que um planeta, mais ou menos do tamanho de Marte, colidiu com a Terra, bebê, e deu origem à Lua que nós conhecemos. Portanto, eventualmente, a Lua que nós conhecemos pode ter sido trazida para cá, graças à força gravitacional de Júpiter que andava por aqui nas redondezas. Por último, já temos imagens daquilo que é o mais famoso não planeta do Sistema Solar. É o famoso Planeta 9, é uma novela autêntica. Temos mais dados do grupo de investigadores que começou por apontar que existe nos confins do Sistema Solar, 500 vezes mais afastado do Sol do que a Terra, 500 vezes mais afastado do Sol do que a Terra está do Sol, um corpo com pelo menos 5 vezes a massa da Terra, uma espécie de uma super-terra chamada Planeta 9. Ora, primeiro ponto, nós não temos a certeza se ele existe ou não. Não temos, é muito difícil até observá-lo com telescópios, porque nem sequer sabemos onde é que ele anda, se é que ele existe. Porque é que temos desconfianças que pode existir um corpo de grande massa ali naquela zona tão distante daqui do nosso Sol? Porque há todo um conjunto de corpos mais pequenininhos naquela zona que nós percebemos que têm ali efeitos gravitacionais, que denunciam indiretamente que há um grande corpo que está a atraí-los gravitacionalmente. E agora este grupo de investigação diz o seguinte: nós conhecemos um outro grande conjunto de corpos que nunca foram considerados para o estudo do eventual Planeta 9. Porquê? Porque a sua órbita parece que foi afetada sobretudo por Neptuno e não por esse Planeta 9. O que estes cientistas fizeram de uma maneira muito engenhosa foi: e se para além de colocarmos aqui no computador a influência gravitacional de Neptuno, de todos os outros corpos à volta de Neptuno, do Sol, da maré gravitacional da galáxia, portanto, a própria influência gravitacional da galáxia, e agora dizemos ao computador: diz-me se estes corpos podem ter esta órbita com o Planeta 9 e sem o Planeta 9. Portanto, dois tipos de simulações. O computador diz o seguinte: esta disposição das órbitas é mais provável se tivermos um Planeta 9. Diz este grupo de investigadores que esta é a prova estatística mais forte de sempre para a existência do Planeta 9. Cristiana, é estatística, é uma prova estatística, não é lei, precisamos de muito mais dados, mas continuamos com esta comissão, digamos assim, científica sobre este Planeta 9. Algo pode existir ali. Agora, relações sobre binários gigantes, casais estelares raros. Muito rapidamente, quando nós temos sistemas de estrelas com 2 ou 3 estrelas que orbitam uma à volta da outra, que é o sistema mais comum que existe na galáxia, no universo, estamos à espera que sejam estrelas com a mesma assinatura química, porque nasceram do mesmo útero, digamos assim. Mas é isso que não acontece. Isso não acontece com muitos dos binários que nós encontramos. Já ali diferenças químicas que nós não percebemos de onde é que aquilo vem. Alguns cientistas começaram por perguntar: será que estas estrelas comem planetas? E, portanto, isso altera a sua química? Este novo estudo diz que não. Aponta para outra coisa muito mais interessante. Se calhar não, é o que diz este estudo, há variações químicas mesmo dentro do próprio útero, das próprias maternidades das estrelas, que logo à partida, logo sendo elas bebê, conseguem imprimir essas diferenças químicas mesmo entre duas estrelas que parecem quase gêmeas. Mas não são gêmeas, porque a química do próprio útero, a química das próprias maternidades, obriga a essa diferença química. Miguel, avançamos para o tema final rapidamente. Olha, primeiro nota prévia, 8ª concentração de telescópios em Moimenta da Beira, que ocorre entre 10 a 12 de maio, com inscrições ainda abertas, que basta pesquisar no Google o que é esta concentração de telescópios de Moimenta, a maior que existe até em Portugal, uma das maiores até da Península Ibérica. Parabéns ao professor Paulo Sanches pela organização. O que nós estamos a ver é praticamente ficção científica. Isto é a Starship do Sr. Elon Musk, da SpaceX, que ainda nem sequer voa como nós queremos, não orbita como nós queremos, ainda está sob testes. Mas há agora uma empresa americana que diz o seguinte: isto pode ser um cargueiro fabuloso para energia solar a ser recolhida pela Starship e ser enviado para a Terra, com custos muito mais baixos. E diz este estudo que se nós utilizarmos estas Starships como, no fundo, grandes fábricas para recolher energia solar e enviar para a Terra, se calhar a fatura elétrica vai baixar consideravelmente. Atenção, ainda é muito ficção científica, mas já há estudos que apontam para isto. Muito bem, Miguel. Obrigada, até ao próximo domingo. Bom fim de semana.